Oi, pessoal. Meu nome é Farid Saman, sou médico nefrologista, trabalho no Grupo de Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Eu vou fazer uma sequência de aulas sobre a gestão da doença renal crônica na atenção primária à saúde. A gente vai fazer 5 aulas. Na primeira, eu vou mostrar para vocês qual a importância de implementar a gestão da doença renal crônica na atenção primária à saúde. Na segunda aula, a gente vai falar sobre a elaboração de um protocolo municipal de doença renal crônica. Depois a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a padronização dos laudos dos exames que avaliam a função renal para facilitar os médicos e enfermeiros das unidades básicas de saúde poder identificar e encaminhar melhor os pacientes com a doença. Depois a gente vai falar sobre o treinamento profissional em doença renal crônica e, por último, como a gente faz a gestão desse projeto. Então, vamos para a aula 1? Por que é importante implementar a gestão da doença renal crônica na atenção primária? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que os fatores de risco para a doença renal crônica estão aumentando demais no Brasil. Os idosos já são 14%, as pessoas com obesidade 24%, com diabetes 10% e com hipertensão 28%. E o ritmo de aumento médio dessas prevalências é muito alto. Essas prevalências praticamente dobraram nas últimas 2 ou 3 décadas. É por isso que, enquanto a população geral brasileira aumenta em média 1% ao ano, a população em diálise aumenta 6,3% ao ano. E agora eu vou dar 10 motivos para vocês sobre a importância da gestão da doença renal crônica na atenção primária. 80% dessa doença é causada por hipertensão e diabetes. Eu estou mostrando para vocês aqui os resultados de mais de 20 mil solicitações iniciais de diálise no estado de São Paulo, que aconteceram entre 2022 e 2025. Dá para a gente ver que 57% dessas solicitações foram para pacientes que apresentavam doença renal crônica por hipertensão, 21% diabetes, 12% de causa indeterminada e 5% ou menos outras causas. 97% das pessoas que fazem os exames de diagnóstico precoce da doença renal crônica devem continuar na atenção primária. E é importante esses 2 exames de rastreamento da doença renal crônica, como eu vou mostrar com mais detalhes nas próximas aulas, eles avaliam o risco desse paciente ter uma série de desfechos negativos, não só relacionados ao rim, mas também relacionados à doença cardiovascular, internações e óbito por qualquer causa. E a gente consegue ver aqui que as pessoas de baixo e moderado risco, que são aquelas que têm que ficar na atenção primária, são 97% das pessoas rastreadas e só 3% é que vão precisar ser encaminhadas para o nefrologista. Vocês veem como a atenção primária é importante nesse assunto. Como eu falei para vocês, os exames de doença renal crônica ajudam a estratificar o risco renal e não renal. Esse estudo é muito importante e recente, mostrando que as variáveis não relacionadas ao rim são bem mais frequentes do que os pacientes que vão iniciar a diálise. Então, a internação, o óbito por qualquer causa, uma série de eventos cardiovasculares são muito mais frequentes do que o início da diálise. Então, esse é um excelente instrumento para fazer estratificação de risco na atenção primária. O exame de creatinina no sangue, como eu vou detalhar mais para frente, e o exame de microalbumina na urina. O diagnóstico e as medicações importantes para a doença renal crônica estão disponíveis no SUS. Então a gente precisa fazer uma creatinina no sangue, está aqui o código SUS mostrado na tela para vocês, e um exame de microalbumina na urina isolada, está aqui o código SUS. E as principais medicações nefroprotetoras, que também são cardioprotetoras e ajudam a controlar o diabetes, também estão disponíveis no SUS. É importante a gente destacar que o papel da atenção primária é muito mais do que o rastreamento. A prevenção primária, que é aquela que a gente realiza antes de o paciente ficar doente, é possível na doença renal crônica. Por exemplo, uma dieta rica em frutas, vegetais, rica em potássio, diminui pelo menos em 20% o risco do paciente
ter doença renal crônica no futuro. A pessoa ser ativa, fazer atividade física, diminui em 18%. O consumo elevado de sódio aumenta esse risco em 21% e fumar aumenta em 18%. Um outro motivo para explicar para vocês por que a atenção primária é tão importante é exatamente as medicações nefroprotetoras. O uso delas é mais facilitado, é mais liberado nas fases iniciais da doença renal crônica e esses pacientes estão prioritariamente na atenção primária. Nas fases finais da doença renal crônica, quando a gente tem menor oportunidade de prevenção para evitar a diálise e o transplante, o uso dessas medicações tem que ser muito mais cauteloso. A doença renal crônica é extremamente comum, porém o conhecimento da população é baixo. Esses 3 estudos que eu estou mostrando para vocês são 3 estudos recentes e brasileiros. O quadro da esquerda é o resultado da Pesquisa Nacional de Saúde. Nessa pesquisa, somente 1,5% dos adultos referiram ter doença renal, mas a gente sabe que esse percentual é bem maior. Entre as pessoas com doença cardíaca, 31% delas têm doença renal crônica. Numa operadora de saúde aqui do Brasil, 6% tem doença renal crônica. E entre os usuários de um plano privado, de um laboratório privado, 11%. E eu vou trazer para vocês um estudo que ainda está com resultados parciais, realizado no Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo, mostrando que 9% das pessoas têm doença renal crônica. O reconhecimento da doença renal ele é muito baixo também pelos profissionais de saúde. Nos estágios 1, 2 e 3, as fases iniciais da doença renal crônica, somente 5 a 10% dos profissionais de saúde fazem esse diagnóstico de maneira adequada. Na fase 4, 30 a 40%. E é só na fase 5, quando a gente já não consegue mais evitar a diálise e o transplante, que esse diagnóstico é feito corretamente em 80 a 90% dos casos. E como vocês podem ver aqui nas referências, há quase 20 anos a gente sabe que esse não reconhecimento da doença renal precoce está associada com várias coisas negativas, entre elas menor uso de medicações nefroprotetoras, que são aquelas disponíveis no SUS que eu mostrei para vocês, menor testagem de proteinúria, que é aquele exame de urina importante para o diagnóstico precoce, menor encaminhamento, menor referência adequada para o médico nefrologista, aumento da velocidade de piora da função renal, ou seja, aumento da velocidade de chegada para a necessidade de diálise e aumento da prescrição de anti-inflamatórios, que são medicações tóxicas para quem tem problema renal. Então essas são todas as consequências do não reconhecimento em tempo oportuno da doença renal. O diagnóstico tardio da doença renal crônica, que acontece no Brasil e em muitos locais do mundo, significa um encaminhamento tardio, e a gente consegue ver isso em várias estatísticas brasileiras. Nesse estudo realizado em 100% das unidades básicas de saúde de um município de São Paulo, as pessoas com doença renal crônica avançada, somente 36% delas foram encaminhadas para o nefrologista. Por outro lado, quando a gente analisa aqueles mais de 20 mil pedidos de início de diálise que eu falei para vocês no estado de São Paulo, 72% desses pedidos aconteceram em pacientes que estavam internados, ou seja, a doença renal crônica não foi diagnosticada em nível ambulatorial e não foi tratada adequadamente em nível ambulatorial. E apenas 9% das pessoas que começam a fazer hemodiálise no estado de São Paulo têm uma fístula arteriovenosa. E a gente sabe que a fístula arteriovenosa faz parte do tratamento da doença renal crônica pré-dialítica, porque é um procedimento que tem que ser feito antes de o paciente começar a fazer diálise. Essa doença é altamente prevenível. Quando a gente descobre a doença renal no início, quando os rins estão funcionando em torno de 90%, quase 12 anos sem diálise a gente consegue evitar para cada indivíduo. Porém, quando a gente diagnostica a doença renal crônica muito tarde, quando os rins estão funcionando 30% ou menos, ou a gente não consegue evitar a diálise, ou esse tempo de prevenção é de apenas 4 anos. E por fim, tem uma avaliação econômica simplificada que a gente fez na área de planejamento da Secretaria de Saúde, que mostrou o seguinte: a cada R$12 que a gente gasta
com rastreamento, com diagnóstico precoce, a gente vai minimamente economizar lá na frente R$ 45 com diálise. Então, supondo que a gente está rastreando 10 mil pacientes com hipertensão e ou diabetes, a gente gastaria R$ 120 mil no SUS para fazer isso. Dessa maneira, a gente identificaria 3%, como eu mostrei no mapa de risco anteriormente para vocês, de pessoas com risco alto ou muito alto de precisar fazer diálise e de ter uma série de eventos cardiovasculares. Se a gente supor que a gente vai captar para programas de prevenção 50% dessa população, pelo menos a gente vai economizar R$ 450 mil em apenas 12 meses, porque a gente sabe que a economia é de pelo menos R$ 3 mil por paciente tratado precocemente de doença renal crônica. Nas próximas aulas, a gente vai detalhar 4 passos para a gestão municipal da doença renal crônica na atenção primária. O primeiro passo, a gente vai falar sobre a importância de pactuar um protocolo dentro do seu município. Esse protocolo vai precisar conter minimamente a informação de quais profissionais vão pedir os exames preventivos, quais são os critérios de encaminhamento, e deve conter também um incentivo para que os municípios façam campanhas de educação para a população. O segundo passo vai ser o alinhamento com laboratórios. É muito importante que os laboratórios, que na maior parte das vezes são contratados pelos municípios, liberem os resultados dos exames preventivos da maneira adequada para facilitar os profissionais do SUS interpretar esses exames da maneira correta e tomar a conduta frente aos resultados. O terceiro passo da gestão da doença renal crônica na atenção primária é o treinamento profissional. E aqui eu quero reforçar o seguinte: não adianta a gente fazer um treinamento profissional sem antes nós gestores fazermos a nossa parte, que é pactuar um protocolo, fazer o alinhamento com o laboratório. Aí o treinamento profissional vai ser mais eficiente. E o quarto passo, a gestão de indicadores. Isso que a gente vai tratar nas próximas 4 aulas. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a elaboração de um protocolo municipal de doença renal crônica. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu vejo vocês na aula número 2.